Bem-vindo a todos novamente aqui no nosso podcast. Vamos falar de longevidade, falar de saúde para as pessoas. Hoje eu trouxe aqui um grande amigo cardiologista que o coração é algo muito importante quando a gente fala de longevidade, né? Principal causa de morbimortalidade, de morte de pessoas, né? Hoje em dia, ainda. Segundo ele, ainda. Parece que está tentando diminuir isso daí, né? A gente vai conversar sobre isso. O Rafael Franco é doutor em cardiologia, coordenador da cardiologia do Hospital São Luís Itaim, me corrija se eu estiver errado, e coordenador da UTI cardiológica do Hospital Vila Nova Star. Seja bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Gustavo. Em primeiro lugar, te agradecer imensamente, porque mais do que falar sobre cardiologia, vamos falar sobre longevidade. E não há assuntos que se misturem mais do que, ainda mais nos dias atuais, de falarmos de cardiologia como um meio para a longevidade. E, obviamente, esses assuntos são indissociáveis, então vai ser uma ótima oportunidade para falarmos sobre isso. Muito bom, muito bom. Cara, a gente vê esteticamente as pessoas envelhecendo, né? A ruga, o cabelo branco. Fui cortar cabelo essa semana, o cabeleireiro falou, pô, tá saindo cabelo branco aqui, né? Aí eu falei, vixe, então o resto por dentro já tá tudo acabado, né? Por dentro, como que o coração envelhece? Espetacular, uma pergunta provocativa e muito interessante, né? Nós temos modos de enxergar indiretamente esse envelhecimento. Talvez um dos que mais nos aponte para esse caminho seja, entre outros, por exemplo, o colesterol. Então, alguns marcadores de envelhecimento do coração são, por exemplo, as placas de gordura, que nós podemos acessar com relativa facilidade com as ferramentas que nós temos hoje. Então, hoje é relativamente fácil, com um ultrassom, de olhar se tem uma placa de gordura na carótida, né, a artéria principal que leva o sangue para o cérebro, se tem uma placa de gordura nas pernas, se tem placa de gordura no coração. Nós conseguimos ver isso hoje. Então, na prática, esses são sinais indiretos. Se a gente for buscar sinais muito diretos de envelhecimento do coração, nós vamos ter dificuldade de achar. Porque o coração ele é um órgão que é de uma eficácia impressionante. Vou te dar um exemplo prático. Ninguém imagina que o nosso coração bata cerca de 100 mil vezes por dia. Nossa Senhora. Então, já cansei. Então, já cansei. É um número que é assustador e falha muito pouco. Então, se a gente olhar um coração de um indivíduo que nunca teve um evento cardiovascular, nunca teve um infarto, nunca teve nada demais, e esse coração aos 80 anos, vamos ter muita dificuldade de achar alguma grande diferença, e insisto, no indivíduo normal, que não tem nenhum problema cardíaco, vamos ter muita dificuldade de diferenciar esse coração de um indivíduo de 20, 30 anos, de um indivíduo adulto. Então, de fato, nós temos que usar sinais indiretos. E digo até mais, o coração ele é um órgão que ele funciona, aliás, como boa parte dos nossos órgãos, quase como num regime de 8 ou 80. Então vai tudo muito bem, ele segura, vai tudo bem, até quando de fato há uma descompensação. Em outras palavras, não é infrequente a gente ter problemas cardíacos que estão lá, subclínicos, que não dão sintomas até que de fato eles se mostram por completo e eventualmente já até com uma diminuição da força do coração. Mas eu acho que é isso. Hoje nós temos que olhar, pensando em indícios, nós devemos olhar muito mais nesse aspecto de achados indiretos e que tem potencial para significar alguma lesão, algum machucado cardíaco, não agora, mas eventualmente no futuro, do que anatomicamente olhar um ecocardiograma, aquele ultrassom do coração e achar não está tudo bem. Então, é claro que essa informação é válida, mas temos que olhar esses dados indiretos. Mas aí, por exemplo, a nossa pele, ela perde turgor, ela fica flácida, aparecem dobras, rugas que não existiam, o nosso cabelo fica esbranquiçado. Se você olhasse, tirasse do corpo um coração que está envelhecendo, ou você pegasse um coração de 70 anos, é mais velho do que um coração de 30, certo? Perfeitamente. Se você pega um coração de 30, um de 40, um de 50, um de 70 na mão, o que eles têm de diferente que a gente pode ver, palpar, e o que do funcionamento deles é diferente? Tem menos força? O que é diferente entre eles? Excelente de novo pergunta. Então, se não houver nenhuma doença cardíaca, nenhum problema cardíaco efetivamente, provavelmente eles vão ser muito parecidos. Com pequenas diferenças. Por exemplo, com um pouco de mais de gordura ao redor do coração, mas ainda assim, sem nenhuma repercussão na função, na força do coração, no trabalho do coração. Capaz de empurrar sangue tanto quanto o mais novo. Exatamente. E é óbvio, isso
é o incomum. O mais comum é que haja, por exemplo, um maior endurecimento do músculo do coração. Isso tão somente o envelhecer pode gerar isso. Né? Existe uma questão, todos nós achamos, isso é uma outra coisa super interessante de conversar, né? Todos nós achamos que a contração do coração é algo que demanda energia, que precisa de força, mas o relaxamento é algo passivo. Não é. O relaxamento do coração demanda energia. É um processo que gasta energia. E esse processo do relaxamento, esse talvez seja o primeiro que envelhece. Então há um potencial do coração ficar mais endurecido, ter um pouquinho mais de dificuldade de relaxar. Então note, eu não estou falando de perda de força. A força é preservada. A capacidade de ejetar, de jogar sangue adiante, é completamente normal. Só que eventualmente ele é um pouco mais duro. Ele relaxa com um pouco mais de dificuldade. Olha, atenção, mulheres que estão aí com o coração de pedra, coração duro, que não relaxa. Então, tem um cardiologista falando que o coração de vocês não está funcionando mais da mesma forma que antes. Então, relaxem os seus corações, sejam felizes. Aliás, a questão emocional influencia nisso ou não? A questão emocional influencia muito diretamente no coração. Né? Isso é uma coisa que vale fazer um paralelo, né? Tem coisas que a gente consegue fazer uma relação direta com o coração, né? Um indivíduo que tem pressão alta, que tem diabetes, que já teve um infarto, isso é óbvio, né? Uma relação clara e direta com o coração. Essa relação tão direta, às vezes, é mais difícil de ser feita em relação às questões emocionais. Mas, inegavelmente, né, as questões emocionais são gatilhos extremamente importantes, como, por exemplo, em hipertensão. E aqui eu não estou falando de hipertensão de origem emocional, estou falando de gatilho, né, da pressão subir ou haver picos hipertensivos associados a grandes emoções. Né? Existe uma doença claramente relacionada com grande estresse emocional. É uma doença que foi descrita há cerca de 30 anos, né, que é a síndrome do coração partido, né, na tradução para o português. Né, recebe até um nome que é síndrome de Takotsubo. Né, e Takotsubo, isso é uma curiosidade interessante, nada mais é do que literalmente um vasilhame, um jarro que feito para pescar, né, polvos, e é exatamente o formato que o coração fica nessa doença. E que interessante, né, Gustavo? Essa doença foi descrita depois de grandes eventos emocionais, alguns dias e poucas semanas após o indivíduo desenvolvia sintomas de insuficiência cardíaca. E ao fazer um ecocardiograma, mostrava que esse coração tinha menos força. E a maioria das vezes, esse coração se recupera por completo. Ou seja, é uma disfunção transitória do coração. Relação clara com grandes perdas emocionais, com grandes estresses emocionais. E falei perdas porque isso começou a ser muito visto em mulheres ao perder filhos, ao ter perdas muito importantes do ponto de vista emocional. Pais, filhos, tragédias, catástrofes. E algumas pessoas desenvolvem essa situação. Todo mundo pode fazer isso? A tristeza não. Afetando diretamente o coração. Então, todo mundo pode fazer isso? Não. Existe uma predisposição. Então, todo mundo que tem o mesmo estresse vai ter essa disfunção? Não, isso é incomum. Mas isso pode acontecer. Então, note, isso é uma relação direta entre estresse emocional, ou seja, ansiedade, dor, sofrimento psíquico e uma doença cardíaca. Isso é uma relação direta. E sem contar todos esses aspectos de picos de hipertensão, gatilhos para arritmias. De novo, não é que o emocional gera arritmia, mas serve de gatilho, serve como facilitador. Ou seja, apesar de não ter exatamente relações diretas, indiscutivelmente a questão emocional pode afetar o coração e afeta diretamente. Você está descrevendo isso no meio da pandemia? E tinha a mídia, né, aquela pressão de mídia, o estresse no ar de não saia de casa, não respire o ar de fora. Se você... É claro que não era dessa forma, mas era como as pessoas se sentiam, né? Que ia entrar num elevador, respirar o ar que estava ali e pegou Covid, né? Se recebe uma sacola de um entregador do iFood em casa, limpa a sacola, porque ali vai. Então, eu tinha todo esse exagero, sempre número de mortes. X mortes naquele dia, X mortes naquela semana, né? A minha mãe, na época, que mora no interior de São Paulo, um belo dia, meu pai me ligou de madrugada, falou, trouxe sua mãe aqui no pronto-socorro porque ela estava ansiosa lá em casa e estressada, preocupada, porque já é uma pessoa mais velha, estava ansiosa porque estava vendo risco real para a vida dela, não conseguia ver os filhos há bastante tempo. Minha mãe mora em Lins, eu moro aqui em São Paulo, meus outros irmãos, um mora no Canadá e o outro também aqui em São Paulo. Então, uma ansiedade que foi crescendo, e de repente, um belo dia, ela foi dormir e começou a ter palpitação,
falta de ar, cansaço, não sabia o que era, foi no pronto-socorro e tinha aberto um quadro de fibrilação atrial. O estresse do dia a dia ou isso que eu descrevi pode ter uma correlação real e verdadeira do ponto de vista bioquímico, hormonal ou psíquico, ligando diretamente ao coração? Como que é isso? Pode demais, pode sim. Né? E você, eu acho que descreveu uma situação que nós vimos muito frequentemente, né, nesse período terrível, né, que foi a pandemia. Né? Eu tive a oportunidade de coordenar uma UTI, né, dedicada à Covid ao longo da pandemia, e nós vimos, para além de todas essas questões relacionadas ao próprio Covid, a gente viu uma série de consequências secundárias. Né? E essa relação é muito clara. E vou até aprofundar um pouco mais essa questão. Né? Por exemplo, você falou da fibrilação atrial. A fibrilação atrial, a principal arritmia que nós temos no ser humano, estima-se, né, dados mais liberais estimam que 1 em cada 3 seres humanos vai ter um episódio de fibrilação atrial ao longo da vida. E existem alguns fatores que podem ser gatilhos, desencadeantes. Estresse emocional, então encaixa perfeitamente no que você acabou de descrever. Ingesta excessiva de álcool, então tem algumas pessoas que podem fazer fibrilação atrial após isso. E outra coisa que também guarda uma relação bem interessante com estresse emocional, que são distúrbios do sono. Por exemplo, a apneia do sono tem uma relação direta com fibrilação atrial. Então, note como as coisas começam a se misturar. Né? É claro que uma situação de ansiedade não vai gerar a apneia do sono, mas com certeza pode gerar distúrbios do sono. Sono inadequado, sono não reparador. Explica para as pessoas que estão ouvindo o que seria a apneia do sono. Espetacular. Então, a apneia do sono, basicamente, é uma situação em que a gente não consegue ter um sono adequado. E quando falo de sono adequado, eu estou falando muito de fases do sono. Né? O nosso sono, do ponto de vista fisiológico, talvez seja uma das coisas mais complexas que existam. A gente fica variando, oscilando entre profundidade ou estágios do sono. E quanto mais profundo esse estágio, mais a gente descansa. A apneia nada mais é do que períodos em que a gente deixa de respirar ou respira muito devagar. E ao acontecer esse episódio, a nossa quantidade de oxigênio diminui. O que o nosso corpo faz? Muito sabiamente, ele faz com que a gente fique superficial. A gente quase acorda. Algumas pessoas até acordam efetivamente. E essa questão da queda do oxigênio faz com que nós não descansemos adequadamente. E hoje nós sabemos perfeitamente que a apneia tem uma clara relação com pelo menos 3 situações. Pressão alta, obesidade ou dificuldade de perder peso e algumas arritmias, como a fibrilação atrial. Como descobrir se a gente tem ou não a apneia do sono? Espetacular. Então, primeiro, suspeição clínica. Então, quem é suspeito de ter apneia do sono? Quem tem sonolência durante o dia excessiva. Então, sabe aquela situação clássica de que, olha, não tolero depois do almoço. Se alimentou, tem aquele sono terrível. Então, essa sonolência depois excessiva... da feijoada de quarta-feira, então, todo mundo tem apneia, é isso? Essa aí até tem que relevar, porque a comida é muito pesada, né? Mas sonolência excessiva durante o dia e relatos de companheiros, familiares de ronco excessivo, esses são sinais de alerta. Essas são as luzinhas amarelas que nós temos que ficar atentos. E, efetivamente, fazer o exame que é a polissonografia. A polissonografia nada mais é do que a monitorização do sono ao longo de uma noite. E ela consegue quantificar quantos episódios o indivíduo fez de apneia, ou seja, parou de respirar por alguns segundos, ou de hipopneia, que é essa respiração mais devagarzinho, mas que igualmente não é eficaz e faz cair a oxigenação do sangue. Então, suspeição clínica e polissonografia para a gente fazer o diagnóstico. Então, para quem está em casa, se ronca muito, se acorda sem ter descansado, com sensação de fadiga, de que o sono não foi suficiente, vale a pena procurar um médico, um cardiologista e de repente fazer uma investigação, que é um exame pouco invasivo, pelo que eu entendi, muito simples de ser feito simples. E que pode ajudar vocês aí de casa a viverem mais. E vou dizer até mais, né? Fazer o diagnóstico de apneia do sono tem um impacto muito grande na qualidade de vida, no que tange poxa, o sono vai absolutamente ficar melhor, a sensação de descanso, de fato, de amanhecer recuperado é espetacular. E segundo, facilitar a perda de peso, controlar a hipertensão. Eu tenho pacientes que deixaram de tomar medicamentos ao tratar a apneia do sono, né? Geralmente o tratamento é o CPAP, né? Ou o BiPAP. E, por fim, até evitar algumas arritmias. CPAP e BiPAP é aquela máscara que mantém o oxigênio entrando
com mais pressão dentro da via aérea. Isso. Exatamente. E aí consegue ventilar melhor. Exato. Então, um dos mecanismos é um mecanismo. Ela utiliza o mecanismo para não deixar o indivíduo ter essas pausas na respiração. Incomoda muito usar? Isso é um ponto super importante. Até um lugar de certo preconceito, né? Hoje em dia existem diversas do que eles chamam de interface, que são as máscaras. E isso o que tem que se buscar é a adaptação adequada do indivíduo com uma determinada máscara. Então, quando é feita essa adaptação, pronto. O indivíduo adaptou o seu aparelho, a qualidade de vida muda e muitos não querem nem largar do CPAP. Tem muitos pacientes que até viajam com o aparelho para não terem noites de sono ruim. Bom, e se ronca desse jeito, então o acompanhante é que quer levar para todos os lados. Com certeza, né? E vai agradecer imensamente. E eu tem alguns CPAPs que são mini, menorzinhos, só no nariz, ou tem maiores, como que em geral? As principais interfaces, né, ou são nasais, cobrindo apenas o nariz, ou que vão cobrir boca e nariz, ou até umas que até foram, entre aspas, progredidas da pediatria, que são como se fossem catéteres nasais, né? Que tem os chamados prongos, são caninhos que vão só ligeiramente para dentro do nariz e conseguem ser eficazes para controlar a apneia. Então, é adaptação. Você tinha falado, a gente estava comentando da fase da pandemia do Covid, né? E falou-se muito em doenças cardiovasculares, na obesidade, o obeso como um fator de risco para quadros mais graves de Covid na época, né? E a gente falou-se muito de vacina e esse assunto meio se esgotou um pouco e saiu um pouco da mídia, né? O que restou do Covid e das vacinações? Muita gente acha que as vacinas trazem algum risco cardiovascular hoje em dia. O que restou, cientificamente falando, comprovado, e que você vê no seu dia a dia ou suspeita de pessoas que tiveram Covid grave ou as vacinas, isso trouxe algum problema para o coração de hoje? Quer dizer, foi uma marca histórica de que piorou o coração das pessoas ou não? Nossa, um ótimo tema, inclusive, né? Então, acho que vou separar essa conversa em 2 pontos, né? Um ponto lá durante, né, a pandemia, de fato, em que realmente a gente viu uma série de repercussões cardíacas da infecção, né, da infecção viral, de fato, né? E isso foi, obviamente, muito conversado e divulgado, mas, indiscutivelmente, a gente teve vários episódios de arritmias. A gente teve episódios de miocardite, né, de inflamação do músculo do coração pelo vírus, né, da Covid-19. A gente teve episódios, né, que a gente pode associar diretamente ao vírus, como de embolia pulmonar, até de alguns infartos. Então, de fato, isso aconteceu. Ou seja, houve um dano, um impacto direto ao coração. Até cabe ressaltar que durante toda a pandemia, a gente teve diversos estudos nas melhores revistas médicas do mundo. Então é bom que você frise isso, que a gente não está falando sobre a percepção, mas estamos falando sobre ciência, né? Ciência de qualidade. Exatamente sobre esses impactos diretos do vírus e da infecção viral no coração. Isso foi bem claro, bem nítido. E essas repercussões, de fato, hoje a gente vê muito pouco. Então, era, por exemplo, muito comum, né, em pacientes que faziam arritmia, fazer uma ligeira desregulação do controle da frequência, seja para mais taquicardia, seja para menos bradicardia, né, tudo em termos de coração frequência. mais acelerado ou mais ou lento? mais devagar, exatamente. E algumas semanas a meses depois, isso voltava para o eixo. Então, até alterações transitórias do comportamento da frequência do coração aconteceram. Então, quer dizer, isso a gente praticamente não vê mais. É claro, houve casos de pessoas que fizeram miocardite, inflamação do músculo do coração, e que ficaram com uma redução da força do coração de maneira definitiva. Boa parte dessas pessoas até melhoraram essa função. Então, o que eu diria que dá para ver de sequela desse período seria mais nesse aspecto de um pequeno grupo que fez miocardite, inflamação do músculo do coração, com perda de força do coração e que não se recuperou por completo. Mas, insisto, isso foi o menos comum. O mais comum eram inflamações desse músculo do coração de maneira mais laboratorial, marcadores laboratoriais, exames de sangue, do que clínica. Então, esse seria o grande marcador. E teve algum... Quer dizer, isso acontece de forma hoje silenciosa, do tipo, olha, eu tive Covid, mas foi tudo leve, ou eu nem sei se eu tive Covid,
e hoje em dia eu tô sentindo alguma coisa X e vou ver tem um problema no coração. Tem alguma conexão silenciosa ou é só, hoje em dia, na sua percepção e na ciência, da forma como você disse, que é quem teve um quadro clínico que claramente acometeu o coração, isso foi documentado, um pouco dessa população ainda mantém alguma lesão decorrente dessa primeira alteração, do tipo, teve a miocardite e um pouco dessa população, vários recuperaram, ficaram bem, mas alguns mantiveram um problema, né? Tem quem não sabe que teve nada e de repente vai descobrir e você não encontra a causa, não tem origem familiar, não tem origem genética, não fuma, não é obeso, não tem nada, mas teve o Covid. Isso pode acontecer sim. A imensa maioria das pessoas que tiveram um impacto cardiológico associado à Covid, esse impacto apareceu lá no começo, já em geral em vigência de doença moderada ou importante. Isso foi o mais comum. Essas situações, como você bem descreveu, poxa, meses, anos depois, descobre-se, por exemplo, uma redução da força do coração. Então, isso sim pode ser de uma infecção pouco sintomática, ou eventualmente até assintomática da Covid-19. Isso pode ser. Não vou te dizer que é o mais comum. O mais comum realmente já era a apresentação ser mais séria, ser mais grave, e isso acabar desembocando numa sequela cardíaca, né? Mas existem sim situações em que a gente vê, por exemplo, hoje a gente faz muito ressonância do coração, né, Gustavo? Então, é um exame que entrou no nosso arsenal de investigação cardíaca de maneira muito, eu diria definitiva. É o exame que melhor vê músculo do coração. Alterações menores a gente vê com alguma frequência. Então, toda vez que há uma inflamação do músculo do coração, pode haver uma pequena área de fibrose, como se fosse uma pequena cicatriz no músculo do coração, sem repercussão para a força do coração ou coisa que o vale. Isso a gente tem visto mais. E isso guarda uma certa correlação com infecções virais. Ou seja, isso é mais comum. Agora, sequelas mais sérias ou uma insuficiência cardíaca, né, isoladamente, sem ter nada muito mais importante lá no momento da infecção viral, isso não tem sido tão comum. É possível, mas não é comum. Estava mais preocupado com, assim, será que ter tido Covid virou um fator de risco para a doença cardíaca? Isso definitivamente dá para dizer que não. Né? Então, e quer dizer, isso, apesar de a gente ter tido um grandíssimo número de pessoas, né, expostos a um novo vírus e, consequentemente, tendo infecção viral, não dá para atribuir a essa exposição um fator de risco, né? Quer dizer, essas pessoas têm mais predisposição a ter um infarto ou alguma doença cardíaca. Isso, de fato, do ponto de vista científico, não dá para dizer. Quer dizer, o mundo inteiro teve Covid, uma pandemia, e não necessariamente o número de mortos ou de mortes por eventos cardiovasculares aumentou. Isso. Perfeito, acho que é exatamente esse ponto. Né? Então, diretamente relacionadas à Covid, ok, indiscutivelmente o número de mortes foi absurdo, mas alterações cardíacas a mais ou fora do padrão, agora, né, já há alguns anos longe da pandemia, não conseguimos atribuir ou dizer que aumentou o risco cardiovascular por conta disso que já ficou, graças a Deus, no passado. Bom, se a gente quiser viver mais, e a meta aqui nossa é viver 100 anos com qualidade. Sem dúvida. Os novos centenários já nasceram? Eu diria que com certeza, viu? E estou dizendo isso baseado muito no que a gente vê em termos de desenvolvimento de ciência. Tentando falar um pouco mais sobre isso, eu diria o seguinte, né? Se a gente... Talvez pensando do ponto de vista de saúde cardiovascular e longevidade, a gente tem que falar indiscutivelmente em 3 pontos, que são claramente atividade física, dieta e controle de fatores de risco. Então, esse tripé ele é absolutamente fundamental. Né? Atividade física, o nosso mínimo do ponto de vista de literatura são 150 minutos por semana. Então, isso é uma coisa interessante para que todos que estão nos vendo e ouvindo levem em consideração. Poxa, Rafael, mas qual atividade física? Essa talvez seja a parte mais interessante. Não interessa. O que interessa é fazer atividade física. Seja atividade física aeróbica, seja a musculação, o exercício resistido, enfim. Então, do ponto de vista prático, essa é uma frase que eu uso no meu consultório, com meus pacientes, faça atividade física que você goste, que te agrade, porque isso vai gerar aderência. Isso vai fazer com que você, tenha a expectativa para fazer e não a obrigação de fazer. Não adianta uma mulher que gosta de dança, né? Eu tenho essa abordagem no consultório também. Precisa fazer uma atividade física. Mas qual, doutor? O que você gosta? Eu gosto de dançar, mas eu tenho que ir para a academia, não é? Eu falo assim, se você não gosta do ambiente da academia, não é lá que você tem que começar. Eu acho que você tem que dançar.
né? Perfeito, exatamente isso. Tem gente que gosta de fazer atividade física fora de um ambiente fechado. Sim, só outdoor, correr. E tem gente que gosta de ir para academia fazer no ambiente fechado. Então, acho que o primeiro passo é começar, né? Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto, o primeiro grande ponto. E o segundo ponto é, tem que ser atividade física intensa. Não necessariamente. Nós estamos falando aqui de esse dado de 150 minutos por semana, no mínimo, é de atividade física que a gente classifica como moderada. O que é uma atividade física moderada? Uma caminhada. Claro, não a caminhada do shopping, né? Mas é uma caminhada que você faça aí algo em torno de 1 quilômetro, algo em torno de 4 a 6 quilômetros por hora. Então, quer dizer, não é correr, longe disso, mas é um bom ritmo, né? Não é o passeio Então, do shopping. se for 30 minutos, 5 vezes por dia, que Por dá os semana? 105 por semana, 30 minutos, cada dia daria 5 dias, 150 minutos. Perfeito. E você está falando de uma caminhada de 5, 6 km por hora, portanto, seria como caminhar 2 a 3 horas, 2 a 3 quilômetros por dia, aproximadamente. Exato. Tornando a coisa mais palpável para quem Perfeito, está em casa. perfeito. E note que isso, quando a gente faz essa conta, é pouco. É factível. Né? É factível. Né? Você não precisa, não vou montar aqui todo um esquema, não precisa. Né? Então isso é super importante. E se você tem um relógio que mede a frequência cardíaca, tudo, dá para generalizar uma meta ideal de frequência cardíaca por um relógio, de acordo com alguma faixa etária, para que as pessoas saibam que, olha, essa atividade que eu estou fazendo, ela é moderada, ela é recomendável como para ganho de saúde cardíaca. Tem sim. E a conta é até fácil, viu, Gustavo? Que é o seguinte, né? A gente chama isso que nós vamos conversar agora de faixa aeróbica ideal. Poxa, isso nada mais é do que, trazendo para termos mais simples, qual seria a faixa adequada para que a gente nem force tanto, e não só do ponto de vista cardiovascular, mas até do ponto de vista de lesão, e nem seja muito leve a atividade física. Então, essa seria a faixa ideal. E do ponto de vista prático, é uma faixa muito interessante para queima de gordura. Então, para reforço muscular e queima de gordura. Coisa simples. 220 menos a sua idade, essa é a frequência cardíaca dita máxima. E a partir dessa frequência cardíaca máxima, você vai usar de 60% a 80% dessa faixa. Ou seja, 60% a 80% da sua frequência cardíaca máxima é a faixa aeróbica ideal. Pronto, está feita a nossa faixa de frequência cardíaca ideal para atividade física. Então vamos ajudar. Não, quero fazer uma atividade um pouquinho mais forte. Atinja mais o teto, vá para perto do 80%. Não, mas não pode ser tão leve. Passe dos 60%. Uma conta fácil. Vamos ajudar os nossos ouvintes. Vamos supor que você tem aí 50 anos, certo? Então 220 menos 50 anos deu 170. E aí você falou que a atividade ideal seria entre 60% e 80%. Então 60%, 102 de frequência cardíaca a 80%, 136. Então veja só, 102 de frequência cardíaca é um esforço físico relativamente tranquilo. Muito tranquilo, inclusive. Tem dias que para eu levantar da cama de manhã para ir até a cozinha, minha frequência já bate isso. Brincadeira. Tem que estar despreparado para isso acontecer. Muito legal, muito legal. Como que nós podemos, quem está em casa assim, fala, tá bom, eu quero viver mais, quero que meu coração dure mais, não quero viver só 80 anos, eu quero viver 90, eu quero viver 100, minha meta é viver 100 e bem, que eu quero ter força para levantar da cama, força para subir alguns degraus de escada, quero ir ao supermercado de forma independente, fazer minhas compras, ter um coração que não me canse para movimentos, para coisas muito básicas. Quais são as estratégias, as principais medidas que nós podemos implementar hoje, simples ou complexas, não importa, e de acordo com a idade, acho que vale a pena separar, talvez você fala o corte 50 a mais ou 50 a menos, não sei. Que estratégias são importantes para que as pessoas realmente apliquem? Aí uma lição de casa para você que está assistindo a gente. Apliquem hoje já na sua rotina para que vivam melhor, com o coração melhor. A primeira delas a gente já conversou, acabamos de falar sobre isso, que é a atividade física. Essa tem que ser inegociável. E só mais uma pitada em relação a isso, falando em longevidade, né? Se possível, tente tentar misturar as atividades físicas, né? Então, atividades aeróbicas vão ser fundamentais, muito importantes para fôlego, capacidade física, né, respiratória, e as atividades resistidas à academia para
dores articulares, para mobilidade, para independência. Então, só uma pitadinha a mais nessa questão da atividade física. Do restante, cuidar da dieta. Então, e, obviamente, aqui nós não estamos querendo que ninguém seja exatamente um santo na dieta, não é isso. Mas eu acho que a conversa tem que ser mais no sentido de escolha, sabe, Gustavo? Então, por exemplo... Bom senso, né? Quando a gente fala do tripé da nossa alimentação, né, que são carboidratos, proteínas e gorduras, né? Coisas simplesíssimas, por exemplo, carboidratos. Né? Se for possível, escolha os carboidratos integrais. Eles são absorvidos mais devagar. Se são absorvidos mais devagar, menos insulina, menos fome, menos rebote de fome. Então, poxa, simples, né? Então, ao longo da semana, ao invés de arroz branco, arroz integral, pão integral. Então, quer dizer, tenha lá o seu diazinho de junk food, de comida mais liberal. Mas, poxa, na sua rotina, cuide bem disso. Então, escolher melhor os carboidratos. Mesma coisa, escolher melhor as gorduras. Né? Dá para viver sem nenhuma gordura? Não dá para viver sem nenhuma gordura. Então, ao invés de escolher as gorduras saturadas, que são as gorduras animais, são as gorduras que estão... E aí, independe da cor da carne, as gorduras genericamente de origem de animal, elas têm uma facilidade maior de serem convertidas no nosso colesterol. Então, procura evitá-las. Né? Precisa de gordura? Escolha as boas gorduras. Quais são elas? Os azeites, as gorduras poliinsaturadas. Aliás, desmistificando aqui que o colesterol não é algo indesejável, certo? Não precisamos de gordura para viver. Exato. Né? O excesso dele é que pode se tornar indesejável. E, na verdade, uma parcela dele, não é mesmo? Exatamente. E até entrando nessa linha do colesterol, uma coisa espetacular. Quando a gente vai no reino animal, o nível de colesterol dos animais é extremamente baixo. Então, o nosso grande vilão em termos de colesterol, que é o LDL, por exemplo, o LDL nos animais, estamos falando de animais carnívoros, estamos falando de baixo. É porque, coitado, ele não tem um supermercado para ir lá e pegar uma comidinha embalada cheia então, de gordura e mandar para dentro, não são sedentários, caminham, fazem atividade física o dia inteiro. Né? Muitas vezes tem que buscar comida, né? tem que caçar a comida. Mas o que isso tem a ver? Porque o nosso nível de colesterol é bem mais alto do que seria necessário para viver, simplesmente dessa forma. Eu acho que esse é um dos pontos mais bacanas quando a gente já fala da questão de doença aqui, só desviando rapidinho da questão alimentar. Quando a gente fala de colesterol, diferente de pressão alta ou de diabetes, o colesterol não tem um nível que é válido para a população como um todo, independente da idade. Então, o raciocínio é diferente. Então, poxa, na pressão e no diabetes, nós temos níveis muito claros. Acima desse nível é, abaixo desse nível não é. No colesterol, não. No colesterol, é a coisa mais interessante de ser feita em nível ambulatorial. Eu preciso olhar para você, ver quais são os seus fatores de risco, quanto está o seu colesterol, se você já teve algum evento cardíaco, se já teve um infarto, um AVC, os níveis, e a partir dessa estratificação, dessa definição de risco... Estabelece uma meta personalizada. E é personalizada. Isso é uma das coisas mais bacanas de ser feitas em termos... Ou seja, colesterol, não adianta ir lá no resultado do laboratório e falar, eu sou dessa faixa. Não é assim. Exemplo prático. Infelizmente, a gente tem... homem e mulher são muito diferentes em termos de risco cardiovascular. Né? O homem tem mais risco cardiovascular ao longo da vida. Isso, estou falando isso no sentido de ter risco de ter um infarto, um AVC, um evento cardíaco. Isso que é a mulher. Né? Então, infelizmente, não é incomum que um homem tenha um infarto antes dos 50 anos de idade. Ora, se isso acontecer, esse homem de 48 anos de idade tem o mesmo risco do que uma mulher de 48 anos? Não. Os alvos de colesterol são diferentes. Esse indivíduo que já teve um evento tem que ter um nível muito mais baixo. Então, de novo, não é algo populacional. Tem que ser individualizado. Então, nesse particular, e aí eu vou entrar em outro ponto, né, já que estamos falando de longevidade, quando a gente sai da dieta e da atividade física e vai para as questões das patologias, hoje nós temos que ser muito determinados em buscar as metas. Né? O que significam metas? Um ótimo controle da pressão, um ótimo controle do diabetes, se tiver, e um ótimo controle do colesterol. Então, falando dos elementos principais, né? Claro, além da óbvia parada de fumar, se for tabagista, né? da moderação da ingesta de bebida alcoólica, e voltando de novo, atividade física, dieta, controle do peso é algo extremamente importante. Então, mas saindo disso, controlar exatamente os fatores de risco. Poxa, mas como é que podemos fazer isso? Em primeiro lugar, né? De novo entrando no que tange as doenças, não perder de vista a prevenção. E do ponto de vista prático, como disse lá no começo, a gente consegue ter essas informações de doença inicial, doença incipiente, plaquinha de gordura que está começando, com exames simples, com ultrassons,
né? O eco mostrando como é que está o relaxamento, exame simples de urina para ver se não está tendo perda de proteína pela urina, que são dicas que antecedem, eventualmente em muitos anos, um evento cardíaco propriamente dito. A partir de quantos anos uma pessoa tem que ir, na sua opinião, num cardiologista e começar a fazer exames e investigações? Sendo saudável, sim. Perfeito. Eu acho que temos dois grandes marcos aqui. Homens a partir dos 40 anos, que é exatamente quando começa a haver um risco um pouquinho maior do ponto de vista cardiovascular, e as mulheres depois da menopausa. Né? A menopausa, do ponto de vista cardiovascular, é um desafio fisiológico para a mulher. Né? Então, para além das questões que são muito óbvias, como pele, como as mucosas, todos os sintomas que são terríveis, como ondas de calor, suadouros e assim por diante, o metabolismo da mulher tende a ficar fica diferente, obviamente, e isso tende a aumentar, não só, quando a gente fala de aumentar risco cardiovascular, estou falando de piora do perfil do colesterol, de maior facilidade de fazer placa de gordura. Ou seja, como marcos, né, de idade, homens acima dos 40 e mulheres acima dos 50, em que a maioria das mulheres começam a entrar na menopausa. A partir daí a gente tem que acompanhar mais de perto. E a reposição hormonal para as mulheres e também para os homens? Tem hoje alguns médicos prescrevendo os androgênicos, os produtores de testosterona, ou mesmo a testosterona para homens, né? Eles aumentam o risco cardiovascular, eles aumentam o risco de doenças do coração e de morte precoce, ou faz viver menos ou não? Essa é uma pergunta que tange um pouco a polêmica aqui, Gustavo. Então, do ponto de vista, vamos começar separando pela reposição hormonal para as mulheres, né? A reposição dos hormônios femininos. A gente tem aí, tranquilamente, 30 anos de bons estudos a respeito de terapia de reposição hormonal e sistema cardiovascular. Andando 25, 30 anos atrás, essa reposição hormonal acabou não fazendo bem do ponto de vista cardiovascular. Muito provavelmente por conta de dose. Então, se acredita que as doses que se usavam lá atrás eram doses elevadas e, ao invés de ser a dose adequada, ela passa a fazer mal, né? Passa do limite. Por outro lado, então, um uso racional, quero dizer, com segmento médico, medida dos valores hormonais e principalmente com doses baixas, vou colocar genericamente assim, sem excesso nas doses, isso tem a tendência de, indiscutivelmente, vai melhorar muito os sintomas e, na pior das hipóteses, não vai fazer mal para o sistema cardiovascular. Né? Os estudos científicos mais parrudos ainda não dão conta de redução de risco cardiovascular no que tange a reposição dos hormônios femininos. Em relação aos hormônios masculinos, né, e aí vale tanto para a testosterona e seus derivados, seja para homens, seja para mulheres, esse é um tema um pouco mais polêmico. Porque, especialmente pelo fato de que, né, é muito sabido do ponto de vista fisiológico que excesso de hormônios masculinos tem uma relação bastante direta com aumento de colesterol, e aqui estou falando muito do colesterol ruim, e de progressão mais rápida de placa de aterosclerose. Então, são as placas dentro de gordura. Placa de gordura dentro, Exatamente. Por exemplo, da coronária, que é a artéria do coração lá, que vai levar sangue para o músculo do coração e que se entupir a pessoa infarta. É isso? Exatamente. Então, quer dizer, o crescimento das placas de gordura. Então, do ponto de vista prático, quando a gente fala de reposição de testosterona, essa reposição tem que ser bastante cuidadosa. Né? Tem que ser bastante cuidadosa. Né? É claro que existem situações clínicas que nós precisamos da reposição de hormônios masculinos. Mas, de novo, tem que se ter um cuidado bastante grande no que tange a dose, mensuração do nível do sangue da testosterona e do tempo de uso. Né? Então, tempos prolongados, doses altas e níveis elevados de testosterona, infelizmente, estão associados com piora do metabolismo do colesterol e das placas de gordura. Eu atendi recentemente um rapaz que aos 15 anos começou a fazer musculação, super saudável, acho que tem que fazer atividade física mesmo. Aos 20 anos ele resolveu que gostaria de ser fisiculturista, e aos 25, que foi quando eu atendi, né? Atendi por dores, questões ortopédicas, né? Dores articulares, lesões musculares e tendíneas, mas conversando com ele, ele me mostrou algumas alterações cardíacas e um ecocardiograma que já tinha, exame do coração que já tinha alteração de insuficiência daquela bomba do coração, né? O que você tem a dizer para a gente sobre o que você vê no seu consultório de pessoas indo contra uma linha de saúde, né, de algo tão importante como o coração? Não no que diz respeito a uma opinião sua pessoal, mas eu digo mais no sentido de que danos você tem visto no seu consultório e se isso tem aumentado recentemente ou não.
Perfeito. Eu acho que os danos potenciais vão muito nessa linha, né, Gustavo? De progressão de placa de gordura, risco de eventos cardiovasculares. Aí estou falando muito de infarto e de AVC. E tudo isso muito entendem como base a questão da piora do colesterol, né? Piora do perfil do colesterol e maior facilidade de eventualmente ter placas de gordura. Né? Outros elementos indiretos, e aqui é até bom que se diga, né? Todo mundo vai ter isso? Claro que não. Né? Uma pequena parte, muitas dessas pessoas que já têm alguma predisposição. Então, claramente, não são todas as pessoas que vão ter esses elementos, né? esses malefícios da reposição. Mas, de fato, é muito importante que se faça um uso racional, com dose controlada e por pouco tempo. Indiscutivelmente, o uso prolongado com dose alta, do ponto de vista dose científico, suprafisiológica elevada, como a gente tem visto para fins estéticos e tudo mais, tem sido danoso para as pessoas. É isso. Infelizmente, vão tender ao dano e não ao benefício, especialmente do ponto de vista cardiovascular. Legal. Que papo, hein? Meu Deus, tem muita tarefa de casa. A gente, ao final aqui, pensando na longevidade, daí nesse caso cardíaca, como viver até os 100 anos bem, a gente deixa aqui algumas pílulas, que é o resumo, que é a tarefa de casa para cada um fazer em casa, né? Então, vamos resumir aqui. Quero que você, de forma bem resumida, a gente traga em poucos pontos aqui qual é a pílula que deve ser tomada todo dia para que a gente viva bem até os 100 anos e de forma saudável. Ótimo. Antes de chegar exatamente no resumo, vou repetir uma frase que eu ouvi de uma paciente há 2 semanas atrás. Eu mudei minha vida quando eu descobri que o meu principal remédio eu buscava na academia às 5 horas da manhã. Então, para isso, falando das pílulas, eu acho que temos 3 pontos principais aqui. Atividade física, ajuste da dieta e controle dos seus problemas de saúde. Controle, eu me refiro a chegarmos nas nossas metas, né, nos nossos alvos de bom controle de, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, parar de fumar. Então, com esse grosseiro tripé de atividade física, dieta e controle dos problemas de saúde, eu tenho certeza que nós já temos os nossos centenários, alguns dos nossos centenários vivos nesse momento. Muito bom. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Foi um prazer enorme receber você aqui. Acho que vão ficar assuntos para a gente discutir mais vezes aí, o tempo ficou curto, né? E queria que você que está em casa, que assistiu toda essa aula de cardiologia aqui que o Dr. Rafael trouxe para a gente, comenta com a gente, manda suas dúvidas, a gente vai encaminhar para ele também, para ele responder. Um a um, a gente vai dando essa atenção. E já ficou a mensagem, se puder falar para a gente, implementei, comecei a fazer atividade física, já fiz 30 minutos 2 vezes na semana, agora eu já estou indo para a meta de 5. Comenta aqui com a gente, deixa esse recado e vamos comemorar junto e viver todo mundo junto até 100 anos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, se você gostou desse conteúdo, dessas nossas dicas, fique à vontade de me seguir nas minhas redes sociais. O meu @ é @doutor.rafael.franco. O doutor é dr.rafael.franco. Estamos à disposição para conversar com vocês.